São Miguel e toda a região. Tá certo? Hoje estamos aqui participando do programa do DJ, né? Uma entrevista bacana para você que quer ficar bem informado. Estamos aqui recebendo a Crisane Galaschi, filha de São Miguel, né? Que foi para o exterior, nos Estados Unidos, residente na Flórida e se deu bem na vida, é claro, sempre com o seu trabalho, né? Muito importante para o ser humano. Hoje, numa entrevista com a gente, falando sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória e trazendo informações importantes para você. A Crisane Galaschi é farmacêutica, educadora, terapeuta holística, trabalha com a terapia psicoespiritual, vidas passadas, captação psíquica, filha de São Miguel, residente na Flórida, Estados Unidos. Com seu trabalho, a terapeuta Crisane contribui para o despertar do ser humano, para a ampliação da consciência, a prática educacional espiritual gratuitamente em artigos e vídeos no YouTube e Facebook. E é autora do livro Cure a Você Mesmo, Além das Vidas Passadas. Bom dia, Crisane. É uma satisfação recebê-la aqui no nosso programa. Muito bom dia a cada querido ouvinte da minha querida São Miguel do Araguaia, minha cidade natal. Eu agradeço muito à diretoria da Rádio Vale do Araguaia por essa fabulosa oportunidade ímpar, de eu vir aqui compartilhar um pouquinho da minha vida, da minha trajetória com cada um de vocês, com muito amor, com muito carinho e gratidão a Deus. Satisfação é nossa, Crisane, saber que uma filha de São Miguel, né, está no exterior desenvolvendo um trabalho que é de suma importância para o ser humano, né? A pessoa hoje cuida bastante da saúde do corpo, né? Esquece da saúde espiritual. E você, como terapeuta, desenvolve esse trabalho que é de suma importância para promover o bem-estar integral do ser humano, né? Gostaria que falasse um pouquinho para a gente aí, para os nossos ouvintes, sobre a sua trajetória com o trabalho de terapeuta, como filha de São Miguel que alcançou sucesso num trabalho fora do país. Tem 10 anos que eu me mudei de profissão, eu me graduei farmacêutica pela Federal de Goiás, depois eu me especializei em São Paulo em homeopatia, atuei 8 anos na área farmacêutica como profissional e há 10 anos eu mudei de profissão, conhecendo, me enveredando pelo conhecimento espiritual, universal, espiritualista, fazendo cursos por autoconhecimento, eu acabei me apaixonando muito e mudando de profissão e com esses 10 anos ajudando as pessoas através da terapia holística, que é a terapia que contempla não só o mental e o corpo da pessoa, mas principalmente as questões espirituais, onde estão as causas das desarmonias, as causas dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas limitações. E mesmo atuando como farmacêutica, porque eu sempre fui apaixonada pela palavra cura, pela ação da cura, mas apenas com medicamento eu achava muito paliativo, muito limitado a auxiliar as pessoas. Então eu sempre procurei investigar como que poderia se dar realmente a cura de doenças, de problemas de relacionamento familiar, problemas de relacionamento conjugal, pai e filho, mãe e filho. Então eu especializei em homeopatia, que também contempla a questão espiritual, emocional, mas ainda era algo que estava aquém do que eu estava procurando. Ainda era pouco, eu queria saber mais, como que realmente a gente poderia auxiliar as pessoas a reconquistar a saúde, a prevenir doenças, a curar doenças. Então foi quando eu, morando em São Paulo, eu comecei a fazer cursos espiritualistas só por autoconhecimento, só para saciar a minha curiosidade, mas eu acabei me identificando tanto, me afinizando tanto, que eu comecei a fazer cursos profissionais de terapeuta de vidas passadas e acabei me tornando terapeuta. E eu deixei a profissão farmacêutica e já há 10 anos eu atuo como terapeuta holística e mais recentemente, depois de 6 anos atuando em Goiânia, onde eu tinha meu próprio espaço holístico, que eu fazia palestras, atendia os meus pacientes. Eu me mudei há 4 anos do Brasil para os Estados Unidos e eu continuo atendendo os brasileiros, fazendo terapia à distância, por videoconferência, através do Messenger, do Skype, qualquer tipo de vídeo. É possível realizar a psicoterapia holística com o paciente, auxiliá-lo, porque a nossa terapia não precisa tocar, não é igual massagem, é uma terapia de conversação, psicoterapia holística. E depois de realizar a psicoterapia holística com o paciente em privativo, em particular, que pode ser do celular, do computador,
Então, eu vou agendar uma terapia de captação psíquica. A cada psicoterapia, depois a gente agenda uma terapia de captação psíquica, que é uma terapia onde eu e a minha equipe, eu tenho assistentes que trabalham comigo, a gente faz a investigação espiritual do paciente, aquelas vidas passadas do paciente que estão afetando negativamente a vida presente da pessoa. Então, as vidas passadas que vêm para nós, que são reveladas para a gente conversar, dialogar e trazer o esclarecimento, fazer a clarificação, trazer a verdade, que às vezes eles estão na ignorância, não estão entendendo por que eles defendem a posição deles. Então, trazendo o esclarecimento, trazendo a verdade, eles entendem e acabam soltando aquele ódio, aquele mal-entendido, e isso, ao curar o passado, acaba afetando a vida presente da pessoa, auxiliando a pessoa no presente a deixar de ter influência negativa vinda do passado. E não somos nós, terapeutas, que escolhemos qual vida passada que vai ser tratada. É a espiritualidade, o anjo da guarda da pessoa interessada, é que traz para nós, a cada sessão, qual a vida passada que vai precisar trabalhar. Então vem a primeira, aí na outra sessão vem uma segunda, pode vir 3 numa mesma sessão, pode vir 4. Normalmente vem uma, mas vem com muita qualidade, porque não é a quantidade que define a harmonia, a cura, o restabelecimento da pessoa. Então traz verdades que a pessoa ela percebe que aquilo ali está diretamente ligado com a vida presente dela. Quando a gente resgata o passado, afeta o nosso presente, contribui para que o nosso presente seja esclarecido, para que a gente possa romper limitações. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem dificuldade de falar em público, ou a pessoa tem dificuldade em ser próspero na vida profissional, tem algum tipo de limitação. Então a gente vai, ao conversar com o mundo espiritual, ao conversar com as vidas passadas em desarmonia da pessoa, ao conversar com o próprio anjo da guarda da pessoa, a gente traz esclarecimento, traz conselhos diretamente do anjo da guarda da pessoa, para que ela tenha um entendimento mais abrangente, mais amplo, para poder fazer escolhas mais acertadas na vida e conseguir sucesso, conseguir prosperidade. Não só na vida profissional, mas na vida familiar, na vida pessoal, porque são vários âmbitos da vida que precisa ter essa contemplação espiritual. Nós não somos apenas corpo, nós não somos apenas 5 sentidos, ver, ouvir, tocar, sentir o cheiro. Nós somos mais do que isso. Nós somos seres espirituais e eternos, filhos de Deus, infinitamente amados pelo nosso Pai amado, independente da nossa religião. Eu sou espiritualista, nós acolhemos todas as pessoas, independente da religião, nós respeitamos a crença, a religião de cada pessoa, né? São testemunhos de Jeová que nos procuram, evangélicos, católicos, espíritas, ateus até mesmo, que nos procuram para resolver problemas que eles não conseguem muitas vezes resolver pelo modo convencional, como no psicólogo, às vezes nem mesmo no psiquiatra, no médico. Eles precisam associar algo mais ao tratamento deles, né, contemplando a parte espiritual, para que tenha resultado no tratamento que eles tanto desejam. Tá certo. Crisânia, esse é um assunto complexo para muita gente, né? Principalmente as pessoas mais religiosas, talvez por não entenderem, né, acerca desse tipo de trabalho, às vezes ficam um pouco apreensiva em procurar um profissional que atua nesta área. Eu gostaria que você falasse para a gente em que se difere a terapia holística da mediunidade. Ótima pergunta, muito obrigada, Cleiton. Bom, mediunidade é uma capacidade que algumas pessoas possuem e ela pode aflorar em determinada época da vida. Algumas pessoas já afloram até mesmo na infância, outros na adolescência, outros na vida adulta. É uma capacidade do ser humano. Cada religião atribui um nome. Se você for lá na Igreja Católica, na Renovação Carismática, eles acabam revelando essa capacidade mediúnica no verbalizar, no formar, fazer efeitos sonoros com a voz, né? Acontece esses fenômenos mediúnicos. Já no Espiritismo, eles falam disso mais claramente. No Evangélico, eles falam em vozes, né? Aquela capacidade, certo. Isso é de Deus, né? Isso também são fenômenos mediúnicos atribuídos a pessoas específicas. Nem todo mundo possui a mediunidade aflorada, mas todo mundo é médium. Mas nem todo mundo possui a mediunidade aflorada, que pode ser a capacidade de fazer previsão, premonição, a mediunidade de cura, aquela pessoa que
tem a capacidade de colocar a mão num bebê, de colocar a mão numa pessoa doente e de curar. Tem pessoas que possuem o poder de mediunidade, de cura pela voz. Né? Às vezes os cantores, os artistas, os radialistas, leva a alegria pela voz, possui aquele poder de sensibilizar o coração e a mente da pessoa. Então, essa capacidade mediúnica, ela difere da terapia holística, porque na terapia holística nós somos profissionais, nós fazemos cursos, nós investimos continuamente, nós fazemos terapias por nós mesmos e pela nossa equipe física, porque nós trabalhamos com a equipe espiritual, com o plano espiritual. Então, nós precisamos estarmos bem, não só dentro do trabalho, mas fora dele, principalmente, na convivência com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas. Nós temos que sermos pessoas exemplares, né, exemplos na sociedade, né, para realmente, né, termos confiança, né, termos credibilidade no que fazemos. Né, é algo realmente transparente, límpido. E quando a gente realmente procura fazer essa nossa correção moral, a correção espiritual, a correção de falas, pensamentos e atitude, a gente está mais apto a trabalhar com a espiritualidade, com os anjos de luz. E esse trabalho é realmente algo um tanto novo, né? Falar sobre isso, até mesmo nos Estados Unidos, falar sobre isso é algo um pouco assim chocante no primeiro momento, mas para nós, né, que atuamos como intermediários da espiritualidade em favor das pessoas que estão aqui no mundo físico, é algo natural, é igual tomar água, a gente está habituado com isso, não tem nada chocante. No nosso trabalho não há mediunismo, nós não incorporamos, nós não mudamos a nossa voz. Toda a investigação do passado que a gente faz na terapia de captação psíquica, as vidas passadas, ela é gravada, o áudio, e eu remeto o áudio gravado para o paciente por e-mail. No começo da minha carreira, eu tinha o hábito de digitar. À medida que o paciente, ao relaxar, ao sintonizar com as suas memórias do passado, o seu banco de dados espirituais, eu digitava, deixava o computador do lado, e à medida que ela ia falando, eu ia digitando tudo e mandava todo esse relatório por e-mail para a pessoa, porque na hora que a gente está fazendo a terapia, na posição de paciente, a gente fica tão emocionado, a gente não lembra de cada detalhe que é falado, e passa 6 meses, você já não lembra mais nada. Então eu tinha esse zelo, desde o primeiro paciente, de digitar tudo e mandar para o paciente para ele ler sempre que ele quisesse, porque é muito curador reler tudo que foi falado, as orientações do anjo da guarda, a fala da nossa vida passada ali, o que foi curado, e o quanto de nós aqui na vida presente ainda tem daquela vida passada. Porque a pessoa, ela não tem como ela falar, nossa, essa vida passada aí não fui eu, não tem como ela falar isso, porque a revelação é tão forte, é tão íntima, ela percebe que aquilo ali, ela ainda tem muito daquele passado. Só que com a revelação daquele acontecimento, traumático ou não, da vida passada, ela consegue entender, conscientizar, ver toda a situação e a si mesma de uma maneira mais profunda, mais ampla, de forma tal que ela se torne uma pessoa melhor na vida presente. Ela consegue relacionar melhor com ela mesma, com a família, com as pessoas. E isso é que vai proporcionando a pessoa ter mais sucesso, mais prosperidade, mais alegria, paz, né? E sair da ansiedade, da angústia, que são os grandes males da humanidade, né? A ansiedade é a grande doença da humanidade. Hoje a gente sabe que na internet ninguém tem paciência para assistir um vídeo de mais de 2 minutos e 40 segundos. Hoje você vê a restrição no Twitter, no Instagram, existe um limite de caracteres, de palavras, porque as pessoas não conseguem ler mais de 300 caracteres. Então, hoje, isso tudo por conta da ansiedade, e é a ansiedade que leva à depressão, à hiperatividade, a síndrome do pânico e várias outras doenças que a medicina atribui nomes, mas que para nós, que trabalhamos com as questões espirituais, nós não chamamos de doença. São apenas desarmonias espirituais momentâneas, passíveis de serem totalmente autocuradas pela pessoa interessada, porque não somos nós terapeutas que curamos. É verdade, não somos nós somos apenas colaboradores, auxiliadores para que as pessoas possam, através do próprio potencial dela, da fé, da orientação, do esclarecimento que a gente vai proporcionar, a gente vai preparar a pessoa para ela conseguir se autocurar, se libertar de qualquer problema, problemas, desarmonias emocionais,
físicas, doenças, qualquer que seja, problema de pele, acne, até mesmo impotência sexual, mulheres com dificuldade de ficar grávida, homem que tem problema de fertilidade, que a mulher não consegue ficar grávida. Qualquer problema, tudo isso possui causas espirituais. Não são apenas, porque tem hipotiroidismo, não pode ficar grávida, porque isso, porque aquilo, não. Isso aí tudo são apenas consequências da desarmonia espiritual. Porém, a medicina, a psicologia, eles não estudam a questão espiritual na faculdade. Embora a gente tenha hoje a medicina integrativa, inclusive recentemente acabou de acontecer um congresso internacional de medicina integrativa na Alemanha, onde eles contemplam terapias espirituais como a terapia de vidas passadas, a captação psíquica, a homeopatia, os florais, a antroposofia. São vários recursos alternativos de saúde em que é trabalhada a questão espiritual do paciente, a questão emocional, e por isso reabilita o paciente a curar da doença. Então, nós não ficamos na paliatividade. E eu falo isso com muita propriedade porque eu sou farmacêutica, eu sou homeopata, e eu sei que quando a gente fica só dependendo do medicamento, a gente não resolve o nosso problema. Você vai lá, toma um medicamento para diabetes, toma um medicamento para hormônio da tireoide. Ok, você vai lá, refaz os exames, aquele hormônio ali vai estar normal, porque você está sob o efeito do medicamento. Mas você continua cansado, sem energia, com a memória fraca, com certos sintomas físicos também no corpo. E aí? Curou ou não curou? O medicamento está te curando? Você acha que curou, mas não está te curando. E enquanto você não resolver as causas que te levou àquela doença, você vai estar sujeito a acumular outras doenças. Porque a causa não foi curada. E você continua, então, pensando errado, alimentando conceitos equivocados sobre você mesmo, sobre a vida, sobre as pessoas, oriundos de crenças falsas, sociais, culturais, locais, que faz a gente ter uma vida limitada, e a gente mesmo que somos autores da doença. Não é castigo, não é hereditariedade, porque você pode ter pai e mãe diabético, por exemplo, e no entanto você não desenvolver a doença. E no entanto você pode ter irmãos que têm a doença e você não desenvolver a doença. Por que isso acontece? Não é hereditário? Pois é, aí que tá. A hereditariedade, ela é verdadeira, mas até certo ponto. A partir do momento que você considera a questão espiritual em tudo, em todos os entendimentos, em qualquer formação de curso superior, técnico, ou mesmo que você não tenha formação, mas em tudo que você faz, se você coloca Deus em primeiro lugar, coloca o entendimento espiritual no que você está fazendo, você vai entender profundamente o que realmente aquilo ali está significando, porque aí você é capaz de resolver a questão pela causa, tratando a raiz do problema, as causas, e aí então dando soluções efetivas, porque se você desconhece as causas, você não vai ser capaz de resolver o problema, a doença, por exemplo, né? Então, para que você tenha acesso às causas, que é inconsciente para nós, acessar o banco de dados espirituais, acessar o banco de memória nossa, a gente precisa de auxílio de um profissional, de um terapeuta holístico que trabalha especificamente com vidas passadas, com captação psíquica. Mas o que é isso, terapia de vidas passadas? É uma terapia que a pessoa fica acordada, consciente. Nós, terapeutas, auxiliamos a pessoa a relaxar, tranquilizar, e com isso ela é capaz de começar a relembrar através da mente dela, como se fosse um filme, o que aconteceu numa determinada vida passada. E aí são várias vidas, cada encontro é 1, 2, 3 vidas que são contempladas. Mas há 6 anos eu descobri uma outra terapia e eu trabalho mais com ela hoje, que é a captação psíquica, que é quando a gente faz a investigação passada do paciente pelo paciente. Ele só assiste ou ele só escuta o áudio da sessão, ele não vai acessar por ele mesmo, porque quando o paciente acessa por ele mesmo, quando ele ainda não tem a mediunidade aflorada, ele limita muito. O ego dele, o nosso ego, ele não quer admitir o erro. Então, na hora que vai chegando ele perto do trauma, que ele vai relembrando e tal, ele às vezes bloqueia, ele para, né? Quando eu falo, vamos agora conversar com o seu anjo da guarda, vamos ver o que ele tem para te orientar hoje. Aí a pessoa já trava, né? E quando, através da captação, não. Quando eu estou com a minha coterapeuta, a minha sensitiva, a gente faz tudo isso, é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, objetivo, e já vem as respostas imediatamente quando eu dou o comando, quando eu faço a pergunta, né? Então já vem tudo muito claramente, trabalhando todos os traumas, toda a dificuldade lá envolvida, né, o drama lá do passado, de forma tal que o esclarecimento faz com que não só a vida passada seja esclarecida e liberta, curada, mas também a vida presente da pessoa, a pessoa que está pedindo o tratamento também
seja liberto através do conhecimento. Até mesmo tem uma frase que diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a frase de Jesus Cristo. Verdade. Estou até arrepiando aqui de falar isso. É verdadeiro. Tem muita frase, parábolas, né, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que as pessoas não entendem, que naquela época elas não seriam capazes de entender o significado realmente. Então, quando a gente conhece a verdade, e a verdade ela vem à tona mais cedo ou mais tarde, principalmente se a gente envolver a investigação espiritual. Por exemplo, esse é o nosso trabalho como terapeuta, holísticos, como educadores espirituais. Mas se um delegado, por exemplo, utilizasse essa capacidade de investigar o espírito, eles poderiam descobrir tudo sobre um crime melhor do que uma perícia criminal. Eles poderiam voltar no tempo, reviver toda aquela cena, porque o sensitivo é capaz... Eu sou sensitiva, médium e também terapeuta. Só que no meu trabalho, eu trabalho como terapeuta e sensitiva. Eu não trabalho como médium. No nosso trabalho não tem incorporação, ninguém muda de voz, ninguém muda... Nada. É totalmente um trabalho que utiliza técnicas profissionais de consultório. E que hoje a gente disponibiliza esse trabalho à distância, através de videoconferência. Né? Eu ajudo as pessoas lá da Flórida, dos Estados Unidos, brasileiros do mundo inteiro, do Japão, da Europa, daqui do Brasil. Eu continuo trabalhando pelos brasileiros. Eu ainda não tive tempo hábil ainda de começar a trabalhar com os americanos, porque eu me tornei mãe, eu tenho um filho de 3 anos, sou casada, então recentemente eu estou mais voltada para as questões familiares, né? Mas num tempo mais oportuno eu vou abrir minha agenda novamente para trabalhar como antes, de segunda a sábado, agenda lotada, sábado, domingo, às vezes, muitas vezes trabalhando até 9 horas da noite, atendendo pessoas do interior, porque o boca a boca, né, vamos supor, se você, meu ouvinte, né, passa por uma terapia dessa, vê que é verdadeiro e sente que é real, que tem resposta, que tem resultado, a primeira pessoa que você quer ajudar é a sua família, que você quer, a pessoa que você mais ama, você quer que ela se beneficie também. Então, o boca a boca, a gente não precisa nem fazer propaganda. O boca a boca vai espalhando e a agenda fica muito lotada. Só que agora, nesse momento, né, a gente opta por cuidar, né, do nosso filho pessoalmente, não de deixar ele na mão de babá, de outras pessoas, porque eu me tornei mãe aos 40 anos, né, hoje eu tenho 43 anos, e esse é um grande sonho da minha vida que eu não gostaria, em hipótese alguma, de delegar para outra pessoa. É verdade. Estamos conversando aí com a Crisane Galaschi, ela que é terapeuta holística, farmacêutica, educadora, trabalha com terapia psicoespiritual, vidas passadas, captação psíquica e é de São Miguel do Araguaia. Agora você mencionou, é claro que toda entrevista aí é de suma importância, né? Às vezes a gente fica até meio perdido no meio de tanta informação, né? Porque, é claro, cada um na sua especialidade, cada um na sua área. Mas você mencionou sobre um dos maiores males do ser humano na atualidade, que é a questão emocional. Inclusive, nós estamos aí trabalhando no mês de Setembro Amarelo, né? Tratando a questão do suicídio, né? Que é muita causa da depressão, né? A depressão que causa tudo isso. E falamos da importância da terapia holística, as finalidades da terapia, os objetivos da terapia para a psíquica e espiritual, e também a quem se destina, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre os mitos e preconceitos, Crisane. Muitas pessoas têm medo de saber sobre vidas passadas e como o paciente pode se beneficiar desta assistência e sem acreditar em reencarnação. Nossa, que ótima pergunta. Muito obrigada, Cleiton. Então, é bíblico essa orientação de que nós nunca devemos desrespeitar as crenças e a religião das pessoas. Isso é um ato de amor, né? Saber respeitar é amar as pessoas. Algo tão extinto, né? Na nossa convivência social. A gente vê pelas redes sociais, né? O desrespeito, a convivência, a falsa divisão social por classe, por cor de pele, por orientação sexual. Isso não é de Deus, isso não agrada a Deus. Mas no nosso trabalho, por entendermos esse respeito, esse amor, nós sempre estamos de braços abertos para acolher as pessoas, independente da religião. A pessoa não precisa acreditar em vidas passadas, em reencarnação, para se beneficiar da terapia. O mais importante é você procurar o seu terapeuta e resolver o seu problema. Às vezes você pensa, mas eu não tenho problema. Todo mundo tem problema. Eu tenho problema. Eu tenho minhas limitações. Muitas delas eu corrigi. E foi exatamente por ter corrigido muita coisa em mim
é que eu tive a capacidade, o mérito, a permissão de Deus de realizar o maior sonho da minha vida, que é de me casar. Hoje eu tenho um marido maravilhoso. Eu dei à luz de parto normal do nosso filho de 3 anos de idade, um anjinho, que muita gente conhece, acompanha nas redes sociais. Muita gente me acompanha na rede só por causa dele. E tudo isso graças a eu ter curado muitas travas em mim, trevas dentro de mim, que todo mundo tem, isso é muito natural. Todos nós. E essa aceitação de reconhecer que nós temos coisas a serem resolvidas, a serem curadas, é uma atitude de humildade. E humildade é sabedoria. É uma atitude de meio caminho andado para você conquistar a sua autocura também. E eu estou sempre procurando me melhorar. Eu nunca acho que eu estou boa o suficiente. Estou sempre procurando me terapeutizar, até para eu estar bem, em equilíbrio, em harmonia, para cuidar dos meus pacientes, que eu trato, eu olho assim como se fossem filhos meus. É assim que eu... Agora mesmo, recentemente, na segunda-feira dessa semana, em Goiânia, eu estava lançando oficialmente o nosso livro e autografando, tirando fotos. Uma fila interminável. Era para ter sido 2 horas, a gente ficou 3 horas e meia autografando, tirando foto com as pessoas. Isso me emocionou muito. Você vê que o retorno das pessoas, independente da religião delas ali, a maioria foram ex-pacientes, muitos são pacientes que estão comigo ainda, fazendo terapia mesmo à distância. Então, independente da religião delas, inclusive eu frequento a igreja católica. Eu venho de família católica. Aqui em São Miguel eu fiz a catequese, a crisma, 2 anos cada uma. Nós frequentamos a igreja católica nos Estados Unidos. A família do meu marido é católica. Meu filho foi batizado na igreja católica, tem padrinhos. E nós tomamos a hóstia, o vinho. Eu sou palestrante em grupos espíritas. Já fui doutrinadora espírita, sou doutrinadora, né? Estou sempre fazendo vídeos no nosso canal no YouTube e lives também no Facebook. Então, independente da religião, a gente atende as pessoas. Veja, às vezes a pessoa é da testemunha de Jeová, ela não acredita nisso em hipótese alguma. Às vezes a pessoa é evangélica. Uma certa vez um rapaz casado, jovem, igual você, Cleiton, bem jovem, ele me procurou porque ele estava muito angustiado, porque de repente ele começou a ter, não problema de fertilidade, ele ficou impotente de uma hora para outra sexualmente. E ele estava desesperado. Isso mexe muito com a cabeça do homem, né? Quando afeta essa questão da sexualidade. Ele me procurou desesperado, me ajuda, e ele era de uma religião, né, da linha evangélica. E ele teve que fazer um esforço hercúleo para romper o preconceito religioso, para procurar a gente para resolver o problema dele. E já no 3º encontro nosso, ele veio só para falar: Crisânia, eu já fui curado. Acabou a terapia, não vou precisar fazer mais. A nossa terapia é rápida, não é igual a psicoterapia que a gente demanda, na psicologia, que pode demandar 1 ano, 6 meses, e às vezes nem assim resolve certas questões. Mas é imprescindível. Nosso trabalho é um trabalho que precisa ser realizado em paralelo com o tratamento psicológico, se a pessoa está fazendo. Se a pessoa não está fazendo, mas tem algum problema e quiser procurar a gente atende também. Então, independente da religião, nós estamos aí, porque Deus é único, né? Deus é um só e está em todos os lugares, né? Deus é onipotente, onipresente. E é esse que é o verdadeiro entendimento do que é onipotência, o que é onipresença. Será que está limitada a religião? Será que Deus só cura lá na religião tal? E quem não tem religião, será que Deus não existe? Né? E nós temos todos os nossos anjos da guarda, ou também chamados de mentor espiritual. Nós temos, não só eles, mas nós temos anjos por nós. Toda vez que você pede, você está dando autorização para alguém te ajudar. E aí a espiritualidade vai atuar por você. Eu não estou falando de espiritismo. O espiritismo também é uma religião, apesar deles falarem que não, mas é. A partir do momento que reúne pessoas em cima de uma doutrina, pautados em cima de conhecimento, ali já se torna religião e tem uma certa limitação. Nós não trabalhamos com essa limitação, porque senão a gente fica limitado a apenas um tipo de religião e não favorece a todo mundo. E nós estamos abertos, sem preconceito algum, sempre de coração aberto para ajudar todo mundo que quer dar um basta no próprio sofrimento, que não está aguentando mais ficar só no medicamento, porque precisa tomar o medicamento, não pode abandonar. Mas aí, fazendo a terapia, a pessoa vai alcançando a cura, o médico vai ver que aqui você não vai precisar daquele medicamento mais, ou que aquela dose pode ser reduzida ao longo do tempo, de repente, com uns anos, você pode deixar de tomar. Tudo depende de você. O que nós não podemos, um recado que eu quero deixar aqui com vocês é que
Nós não podemos ficar só apoiados na bengala da paliatividade, só do medicamento, da cirurgia. Nós temos o poder não só de curar qualquer doença, minha gente, mas nós temos o poder também de prevenir. A gente não precisa esperar que os problemas aconteçam, que as desavenças, a separação, o divórcio, problemas de relacionamento aconteçam para procurar a psicoterapia holística. Tá certo. Crisane, o nosso tempo já está meio corrido aqui. Só para a gente fechar a nossa entrevista, eu gostaria que falasse para a gente o que o nosso ouvinte pode encontrar nessa obra Cure a Você Mesmo Além das Vidas Passadas. Esse livro ele veio coroar os nossos 10 primeiros anos de trajetória como terapeuta holística. E ele está disponível apenas no meu website. Eu sou autora independente de editora. Ele está lá no www.crisanegalaschi.com. Você pode adquirir tanto o livro impresso, é um livro grande, tem muitas páginas. Ou você pode também obter o e-book, o livro eletrônico, e ler do seu celular ou do computador. Assim que você adquire, ele está no valor de R$50 apenas, um preço super em conta, porque é para favorecer a educação espiritual da nossa sociedade, de todo mundo, todos os profissionais da área da saúde, jurídica, da área de saúde, dona de casa, estudante. Esse livro é para a família, é um livro para a nossa sociedade, independente de categorias. E se você é de São Miguel do Araguaia, minha querida terra natal, quiser adquirir o livro aqui comigo na rádio Vale do Araguaia, basta vir aqui agora, eu vou autografar o livro para você. O livro custa apenas R$50, ou estarei aqui na cidade por esses 2 dias ainda. Se quiser entrar em contato comigo pelo Facebook, a gente marca um horário e eu disponibilizo o livro para você. Mas eu estou aqui autografando o livro agora na rádio, por essa próxima hora. Quem quiser passar aqui, pegar o livro diretamente comigo, me conhecer, me dar um abraço e pegar o livro dedicado especialmente para você, será um grande prazer. Tá certo. Crisane Galaschi, foi uma satisfação recebê-la aqui no nosso programa. Fiquei muito feliz, né, diante de tantas informações, coisa que para mim até desconhecida, né, muita situação aí, mas eu fico feliz de você trazer todo esse esclarecimento para todos os nossos ouvintes, né, para que a pessoa possa se inteirar do assunto. Você que é especialista em terapia holística, satisfação recebê-la. Sempre que vier ao Brasil, né, a São Miguel do Araguaia, vai ser muito bem-vinda na nossa Vale FM. Muitíssimo obrigada, Cleiton, e toda a diretoria da Rádio Vale do Araguaia, essa rádio maravilhosa, abençoada, que vem para auxiliar, né, a nossa comunidade. E nós estamos aqui nesse momento com essa intenção. Eu estou extremamente agradecida a Deus pela permissão de ter podido trazer alguma coisa do nosso trabalho, né, do nosso dia a dia para as pessoas, ampliando as possibilidades de ser feliz, né? Que às vezes a gente fica desesperado, angustiado, achando que não tem mais solução, e tem sim. Nós estamos aqui para testemunhar isso. E se você quiser saber mais sobre isso, basta você adquirir o nosso livro, Cure a Você Mesmo Além das Vidas Passadas, que você pode adquirir comigo aqui agora, ou através do nosso website, que é entregue pelo correio. Ou então, você pode adquirir o e-book e ler do seu celular ou do seu computador. Muitíssimo obrigado, um grande abraço para vocês, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo faça parte do seu coração e da sua mente. Obrigada. 10:09, encerra aqui a nossa entrevista com a terapeuta holística Crisane Galaschi.